estamos nós com uma inequação que eu considero bastante complexa. A solução dela é bastante complexa. Então vamos ao início, conforme você já viu em vídeos anteriores, é uma inequação de segundo grau. Quando nós temos uma inequação ou uma equação de segundo grau, o gráfico será uma parábola, com a boca para cima ou com a boca para baixo. Para vermos os pontos mais importantes desta parábola, nós temos que calcular as raízes, que são os pontos onde a parábola vai encostar no eixo X. Então, vamos lá. É uma inequação, mas inicialmente nós temos que tratá-la como uma equação. Então, quando você tem uma equação de segundo grau, você tem que usar a Bhaskara, fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara que nos dá o valor ou os valores de x que encostam no eixo. Então, nós temos que ir adiante. X é igual a menos b. Quem é o nosso b? Menos 2. Então, menos 2 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é o b? Nosso b é o menos 2. Menos 2 vezes menos 2, nós teremos 4 positivo. Menos 4a. Quanto vale o nosso a? 2. Quanto vale o c? 5. Tudo isso sobre 2a. O a é 2. 2 vezes 2, 4. Aqui embaixo. Então, seguindo com a nossa conta, x é igual a menos com menos dá mais. Então, 2 mais ou menos raiz quadrada. Vamos olhar lá dentro da raiz. 4 repete, 4. Agora, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Fecha parênteses. Tudo isso sobre 4. Agora, chegou no momento de dificuldade. Por quê? Porque lá dentro da raiz vai dar um número negativo. Olha só. Dá uma olhada aqui, ó. X é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada. 4 menos 40 é menos 36. Tudo isso sobre 4. Raiz quadrada de menos 36. Como é que você vai ter um número que multiplicado por ele mesmo seja capaz de dar um número negativo? Este número não existe dentro do universo dos números reais. Ele não existe, ok? Então, o que quer dizer? O x, aqui é mais ou menos, o x', que seria 2 mais essa raiz dividido por 4, e o x, duas linhas, que seria 2 menos o resultado da raiz dividido por 4, eles não existem, eles não pertencem aos números reais. Eles não pertencem aos números reais. Ok? Mas, como é que fica o nosso conjunto de solução de uma inequação? Se fosse uma equação, a resposta seria essa, não tem resposta, tá? Os números reais. Mas numa inequação é um conjunto de respostas. E agora vai ficar um pouco mais claro. Olha só. Quando nós temos uma inequação de segundo grau ou uma equação de segundo grau, o gráfico dará uma parábola, ok? Quando você usa Bhaskara e você encontra números, que não é o caso daqui, aqui nós não encontramos, porque a raiz é negativa. Se você encontrasse os números, por exemplo, digamos que você encontrou 3 e 5. Isso quer dizer que no x igual a 3 e no x igual a 5, o gráfico está tocando o eixo x. Mas o que acontece quando chegamos nessa situação que não tem uma resposta? Isso significa o seguinte: o gráfico existe, ele está lá, o gráfico. Acontece que ou ele está nesta situação aqui, que ele não está encostando no eixo, ou ele está nesta outra situação aqui, que ele também não está encostando no eixo.
duas situações que podem acontecer, ok? Mas qual dessas duas situações nós estamos? Porque nós não achamos raiz nenhuma, ele não está encostando no eixo. Que situação nós estamos? Nós temos que olhar novamente a expressão. Quando nós temos o A é essa parte aqui que está multiplicando o x ao quadrado. Quando o A é positivo, isso quer dizer que a boca do gráfico está virada para cima, ok? Então, a única maneira dela estar virada para cima e não encostar no eixo é essa aqui. Por quê? Porque se nós tivéssemos a boca virada para cima e ela estivesse abaixo aqui, uma hora ou outra ela ia encostar no eixo, tá? Mas, como ela não encosta, é exatamente essa situação aqui. Ok? Mas, qual é a resposta que nós colocamos? Porque uma inequação, conforme você sabe, é um conjunto de números. Essa é a resposta. Então, temos que analisar o seguinte. O y está aqui e o x está aqui. Correto? Nós não encontramos raízes. Então, ele não encosta no x. E a nossa equação diz que tudo isso tem que ser... Aqui é um menos, né? Desculpe, eu acabei apagando com o dedo. Esta expressão nos diz que os valores para y, ou seja, tudo isso aqui é o nosso y, tá? Ou seja, o y é formado por x. Ó, toda essa expressão aqui, que é o y, é formado por algumas letras x. E todo esse y tem que ser maior do que zero. Ora, o gráfico, ele não ficou todo na parte positiva do y, ele não está todo na parte de cima, ok? Apareceu em algum momento algum valor do gráfico que esteja aqui embaixo do y? Não apareceu. Ó, se o x for 3, por exemplo, vou chutar um valor. Se o x aqui for 3, o gráfico apareceu na parte positiva? Apareceu. Se o x for 1, aqui, isso aqui é infinito, né? Deixa eu fazer um pouco melhor. Isso aqui vem do infinito e vai embora para o infinito. Se o x for 1, o y será positivo? Será. Se o x for negativo, se o x for menos 1, o y será positivo? Será. Ó, ele apareceu lá em cima. Vou fazer aqui maior. Ele apareceu aqui em cima. Então, qualquer valor de x, qualquer um, vai provocar um y positivo. Qualquer que seja o valor de x, o resultado vai ser positivo. Olha só na conta aqui. Ó. Vamos dizer, vamos dar uma apagada aqui. Nós já sabemos que x não tem números reais, enfim. Qualquer número de x pelo gráfico vai ter que nos dar um resultado positivo. Esse resultado da conta é o tal do y. Tá? Então, olha só, qualquer x, vamos pegar um x qualquer um. Vamos pegar x igual a zero. Se x fosse zero, zero ao quadrado dá zero. 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 5, maior que 0. Mais 5 é maior que 0? É maior que 0, tá certo. Agora vamos ver um outro caso. Vamos pegar um valor de x negativo. Vamos pegar menos 1. Menos 1. Então, 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 5. Será que é maior que 0? Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Agora, menos com menos dá mais. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 5. Isso aqui é maior que 0? É maior que 0. Ou seja, qualquer valor de x, seja qual for, o gráfico sempre vai estar lá em cima, sempre vai dar positivo. Então, qual seria a nossa solução? Essa aqui, ou seja, solução é os números reais, ou seja, qualquer número, 0, menos 1, 1, 1 milhão, menos 1 milhão, qualquer número real no céu. Exemplo de número não real, aquele exemplo quando nós temos uma raiz quadrada de um número negativo, aí é um número que não é real, ok? Eu espero ter contribuído de alguma maneira, espero ter ajudado e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!